Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças, sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles. Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria: a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo. O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir. Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso.
Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita, os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil. A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores. Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado. Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade. Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas.
Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente. Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente. Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos. A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural. Mas então, acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos. A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo o que foi perdido. A história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças,
sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles. Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria: a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo. O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir. Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso. Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita,
os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil. A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores. Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado. Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade. Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas. Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente.
Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente. Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos. A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural. Mas então, acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos. A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo o que foi A perdido. história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças, sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles.
Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria: a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo. O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir. Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso. Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita, os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil.
A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente, e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores. Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado. Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade. Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas. Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente. Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente.
Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos. A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural. Mas então, acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos. A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo que foi A perdido. história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças, sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles. Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria.
a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo. O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir. Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso. Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita, os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil. A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores.
Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado. Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade. Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas. Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente. Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente. Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos.
A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural. Mas então, acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos. A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo que foi A perdido. história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças, sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles. Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria: a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo.
O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir. Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso. Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita, os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil. A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores. Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado.
Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida, agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade. Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas. Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente. Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente. Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos. A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural.
Mas então acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos. A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo que foi A perdido. história começa em uma pequena cidade do interior da Dinamarca, um lugar tranquilo onde todos parecem se conhecer. A rotina da comunidade é marcada pela proximidade entre os moradores, pelos encontros frequentes e pela sensação de confiança mútua que existe entre amigos, vizinhos e familiares. Nesse ambiente aparentemente seguro vive Lucas, um homem calmo, educado e respeitado por todos. Ele trabalha em uma creche local e tem um relacionamento muito bom com as crianças, sendo conhecido pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado com que trata cada uma delas. Lucas também tenta reconstruir sua vida depois de um divórcio difícil. Ele luta para se aproximar novamente do filho adolescente, Marcos, que vive com a mãe. Apesar das dificuldades emocionais, Lucas demonstra ser um pai presente e esforçado, buscando manter o vínculo com o garoto. Ao mesmo tempo, ele tenta seguir em frente, construindo um novo relacionamento amoroso e mantendo amizades sólidas na cidade. Entre essas amizades está Theo, um dos seus melhores amigos desde a juventude. Os dois compartilham momentos importantes, incluindo encontros sociais e caçadas com outros homens da comunidade, uma tradição local que reforça os laços entre eles. Theo é casado e tem uma filha pequena chamada Clara, que frequenta a creche onde Lucas trabalha. Clara é uma criança sensível e que demonstra grande carinho por Lucas. Ela gosta da atenção que recebe dele na creche e frequentemente procura sua companhia. Em determinado momento, a menina começa a demonstrar sentimentos infantis de afeição, típicos da idade. Lucas, percebendo isso, tenta lidar com a situação com delicadeza e responsabilidade. Ele conversa com ela de forma tranquila e estabelece limites, deixando claro que a relação entre eles é apenas de amizade e cuidado. No entanto, esse pequeno episódio acaba desencadeando algo muito maior e mais grave. Em um momento de frustração e confusão emocional, Clara faz um comentário para a diretora da creche. A fala da criança é vaga e ambígua, mas levanta uma suspeita extremamente séria: a possibilidade de que Lucas tenha tido um comportamento inadequado com ela. A diretora, preocupada e sem saber exatamente como interpretar o que ouviu, decide levar a situação adiante. Em vez de investigar com calma ou tentar entender melhor o que realmente aconteceu, ela passa a tratar o comentário da menina como um possível sinal de abuso. A partir desse momento, a situação começa a sair rapidamente do controle. Clara é chamada para novas conversas com adultos que tentam extrair dela mais detalhes. No entanto, como muitas crianças pequenas, ela mistura a imaginação com realidade. Influenciada pelas perguntas insistentes e pela pressão indireta dos adultos, a menina começa a concordar com sugestões e a repetir ideias que nem necessariamente partiram dela. Gradualmente, o que começou como uma frase confusa transforma-se em uma acusação muito mais concreta na mente das pessoas que estão ouvindo. O medo e a preocupação fazem com que os adultos passem a interpretar cada palavra da criança como prova de algo terrível. Enquanto isso, Lucas não faz ideia do que está acontecendo nos bastidores. Ele continua sua rotina normalmente, trabalhando e convivendo com as pessoas da cidade. No entanto, aos poucos, o clima ao seu redor começa a mudar. Olhares diferentes, conversas interrompidas quando ele se aproxima e uma tensão silenciosa começam a surgir. Logo, as autoridades são notificadas e Lucas é chamado para responder a perguntas. Para ele, tudo aquilo parece absurdo. Ele tenta explicar que jamais faria algo desse tipo e que sempre tratou as crianças com respeito e responsabilidade. Porém, a simples existência de uma suspeita já começa a afetar profundamente sua reputação. A pequena comunidade, que antes parecia unida e acolhedora, começa a se dividir.
Rumores se espalham rapidamente. O medo coletivo e o instinto de proteger as crianças fazem com que muitas pessoas passem a enxergar Lucas com desconfiança. Aquilo que era apenas uma suspeita começa a ganhar força como se fosse uma verdade incontestável. A partir desse ponto, a vida de Lucas começa a desmoronar. Sua reputação, suas amizades e até sua segurança passam a estar ameaçadas. O que torna tudo ainda mais doloroso é que Lucas percebe que está sendo julgado não por algo que fez, mas por algo que as pessoas acreditam que ele possa ter feito. Em uma comunidade pequena, onde a confiança é fundamental, uma acusação desse tipo tem o poder de destruir uma vida inteira. A diretora da creche decide afastá-lo imediatamente do trabalho enquanto as autoridades analisam o caso. Para Lucas, essa decisão já representa um golpe devastador. A creche não era apenas seu emprego, era também um lugar onde ele se sentia útil e respeitado. Ele sempre teve orgulho da relação de cuidado que construíra com as crianças, e agora tudo isso estava sendo usado contra ele. Enquanto a investigação continua, psicólogos especializados conversam novamente com Clara e com outras crianças da creche. O problema é que, nesse tipo de situação, o modo como as perguntas são feitas pode influenciar profundamente as respostas. Ao tentar confirmar uma suspeita, os adultos acabam sugerindo ideias e criando um ambiente onde as crianças passam a repetir coisas que acreditam que os adultos querem ouvir. Aos poucos, surgem novas histórias. Algumas crianças começam a dizer que também viram ou ouviram algo estranho, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que aconteceu. Esses relatos confusos acabam alimentando ainda mais o medo e a indignação da comunidade. Para Lucas, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Ele tenta manter a calma e insiste em sua inocência, mas percebe que quase ninguém está disposto a escutá-lo. Amigos que antes o tratavam com carinho passam a evitá-lo. Conversas param quando ele se aproxima e o ambiente da cidade se torna frio e hostil. A dor fica ainda maior quando o impacto da acusação chega até seu filho, Marcos. O adolescente também passa a sofrer as consequências do que estão dizendo sobre o pai. Colegas de escola começam a olhar para ele de maneira diferente e a vergonha e a confusão tomam conta da vida do garoto. Lucas tenta proteger o filho e garantir que ele saiba da verdade. Ele reafirma constantemente que jamais faria algo daquele tipo. Mesmo assim, a pressão externa é enorme e a situação coloca à prova a confiança entre pai e filho. Enquanto isso, as autoridades analisam as declarações das crianças e percebem que existem muitas inconsistências nos relatos. Não há provas físicas nem evidências concretas que sustentem a acusação. Tudo gira em torno de interpretações e memórias influenciadas por conversas anteriores. Apesar disso, o dano já está feito. A simples suspeita foi suficiente para destruir a imagem de Lucas perante a comunidade. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e a reputação é construída ao longo de anos, bastam alguns rumores para transformar completamente a forma como alguém é visto. A situação chega ao ponto de Lucas ser proibido de frequentar certos lugares da cidade. Pessoas passam a demonstrar abertamente sua hostilidade. Alguns moradores começam a insultá-lo e outros chegam a ameaçá-lo fisicamente. Um dos momentos mais dolorosos acontece quando Lucas entra em um supermercado para fazer compras. Assim que os moradores percebem sua presença, a tensão cresce rapidamente. As pessoas olham para ele com raiva e desprezo. Um homem perde o controle e o agride fisicamente, acusando-o de algo que nunca foi provado. Esse episódio mostra como a indignação coletiva pode se transformar em violência. A comunidade, que antes parecia unida e pacífica, agora age movida pelo medo e pela revolta. O que torna tudo ainda mais trágico é a posição de Theo, o melhor amigo de Lucas e pai de Clara. Ele está dividido entre a amizade de anos com Lucas e o instinto de proteger a própria filha. Theo quer acreditar no amigo, mas a pressão emocional e familiar torna tudo extremamente difícil. Para Lucas, a sensação de isolamento se torna cada vez mais profunda. Ele percebe que está praticamente sozinho na luta para provar sua inocência. Pessoas que antes faziam parte de sua vida agora o evitam ou o tratam como um inimigo. Mesmo assim, Lucas tenta manter a dignidade.
Ele continua afirmando a verdade e enfrentando cada acusação com firmeza, mesmo sabendo que muitas pessoas já o condenaram sem esperar pelo resultado da investigação. A cidade inteira parece ter escolhido um lado, e Lucas se torna o alvo de uma caça moral, onde o julgamento coletivo acontece muito antes de qualquer decisão oficial. E enquanto o inverno se aproxima e a tensão cresce, a vida de Lucas continua a desmoronar, deixando claro que, às vezes, uma acusação pode ser tão destrutiva quanto uma condenação real. Com o avanço da investigação, as autoridades começam a perceber algo cada vez mais claro. Não existem provas concretas contra Lucas. Os depoimentos das crianças apresentam muitas contradições, detalhes que mudam constantemente e histórias que parecem ter surgido mais da influência das perguntas dos adultos do que de fatos reais. Especialistas passam a analisar cuidadosamente os relatos e concluem que as declarações não são confiáveis. Muitas das falas das crianças surgiram depois de conversas repetidas, nas quais perguntas sugestivas acabaram plantando ideias em suas mentes. Aos poucos, a investigação revela que não há evidência física nem testemunhos consistentes que confirmem a acusação inicial. Diante disso, o caso é oficialmente encerrado. Lucas é considerado inocente. Para ele, esse momento deveria representar o fim do pesadelo. Depois de meses de sofrimento, humilhação e isolamento, finalmente a verdade veio à tona. No entanto, a realidade se mostra muito mais complicada do que simplesmente ouvir a palavra inocente. Mesmo com a decisão oficial, o clima na cidade continua pesado. Muitas pessoas ainda olham para Lucas com desconfiança. Para alguns moradores, a dúvida permanece. No imaginário coletivo, a simples suspeita deixa uma marca difícil de apagar. Lucas tenta retomar sua vida aos poucos. Ele procura reconstruir sua rotina e recuperar aquilo que foi perdido. Mas cada passo é difícil, porque ele sabe que a forma como as pessoas o enxergam nunca mais será exatamente a mesma. Um dos momentos mais tensos acontece quando Lucas decide confrontar Clara diretamente. Em um encontro breve e carregado de emoção, ele fala com a menina de forma calma, mas firme. Lucas pede que ela diga a verdade. A criança, confusa e assustada, acaba reconhecendo que aquilo que disse não aconteceu da forma como os adultos imaginaram. Esse momento revela algo profundamente doloroso. Clara nunca teve a intenção de destruir a vida de Lucas. Ela era apenas uma criança tentando lidar com emoções e situações que não compreendia totalmente. O problema foi a maneira como os adultos interpretaram e ampliaram suas palavras. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Com o tempo, alguns moradores começam lentamente a se aproximar novamente de Lucas. Entre eles está Theo, seu antigo melhor amigo. Para Theo, reconhecer que Lucas é inocente é um processo difícil e doloroso, pois significa admitir que ele próprio duvidou de alguém que conhecia há tantos anos. A amizade entre os dois passa por um momento extremamente delicado. A confiança foi abalada, e o peso emocional de tudo o que aconteceu ainda está presente. No entanto, aos poucos, surge uma tentativa de reconciliação. A comunidade também começa a voltar gradualmente à normalidade. Lucas consegue, com muito esforço, retomar parte da sua vida social e reconstruir alguns relacionamentos. Porém, mesmo quando as coisas parecem se acalmar, existe uma sensação constante de fragilidade. O tempo passa e chega novamente a temporada de caça, uma tradição importante para os homens da cidade. Lucas participa do encontro com os antigos amigos, tentando mostrar que está disposto a seguir em frente. Durante a caçada, aparentemente tudo corre normalmente. O grupo caminha pela floresta, conversando e retomando antigos hábitos. Por um momento, parece que a vida finalmente está voltando ao seu curso natural. Mas então, acontece algo inesperado. Enquanto Lucas está sozinho na floresta, um tiro é disparado em sua direção. A bala passa muito perto dele, atingindo uma árvore próxima. Não fica claro quem disparou ou se foi um acidente. No entanto, o momento deixa uma mensagem perturbadora. Mesmo depois de ser declarado inocente, a sombra da suspeita ainda o acompanha. Lucas percebe que para algumas pessoas, a dúvida nunca desaparecerá completamente. A acusação que destruiu sua vida pode até ter sido desmentida, mas a marca psicológica e social permanece. A história termina com essa sensação inquietante. Em uma sociedade movida pelo medo e pela pressa em julgar, às vezes a verdade chega tarde demais para reparar totalmente os danos.
A jornada de Lucas mostra como uma simples suspeita pode desencadear uma reação coletiva devastadora. E revela que quando uma comunidade decide transformar alguém em culpado, provar a inocência pode não ser suficiente para recuperar tudo o que foi perdido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.